Meu nome é Valéria Monteiro, embora, por muito tempo, ele não tenha significado nada, nem para minha família, nem para mim. Cresci em uma casa onde as paredes eram altas, os móveis caros e os silêncios, ensurdecedores. Meu pai, Augusto Monteiro, era um homem que ocupava o ambiente sem precisar falar. Quando ele entrava na sala, até os sorrisos se alinhavam como soldados. Minha mãe, Isadora, era o retrato da elegância contida. Sempre impecável, sempre ao lado dele, mas nunca à frente. E eu era apenas a filha do meio, a que não se encaixava. Desde muito cedo percebi que o amor na minha casa vinha com etiquetas e rótulos. Meus 2 irmãos, Marcelo e Henrique, foram preparados como peças de um tabuleiro. A cada aniversário, ganhavam ternos novos e discursos de incentivo sobre liderança, herança e responsabilidade. Eu, em contraste, ganhava livros sobre boas maneiras, vestidos que me apertavam a cintura e frases como: "Você será uma grande esposa, se souber calar no momento certo." Era isso. Meu destino, ser silenciosa, bonita e funcional. Lembro da primeira vez que tentei participar de uma reunião de negócios com meu pai. Eu devia ter uns 9 anos. Estava fascinada com os gráficos e números que ele espalhava na mesa da biblioteca. Entrei sorrateira, sentei no chão e comecei a anotar em um caderno velho que levei escondido. Ele me olhou por cima dos óculos, com aquele tom que cortava o ar. "Isso não é brincadeira, Valéria. Vá ajudar sua mãe com o chá." Aquelas palavras doeram mais do que qualquer grito. E eu fui. Com o caderno escondido sob a blusa, e a garganta entalada de perguntas que nunca seriam feitas. Não era uma questão de falta de amor, ao menos não da forma tradicional. Acredito que, no fundo, minha mãe me amava, mas o amor dela vinha em forma de conselhos sussurrados e promessas vazias de que, um dia, seu pai vai perceber como você é especial. Eu parei de esperar por esse dia. Parei de contar quantas vezes fui interrompida no meio de uma frase ou de uma ideia. Aprendi a observar, a escutar em silêncio. A assimilar tudo. Minha infância não foi feita de risos em família, mas de noites em que eu fingia dormir só para ouvir as conversas dos adultos. O que eles pensavam, para onde iam, o que planejava meu pai. Aquilo tudo me fascinava, e me feriava. Porque cada frase deixava claro que eu não estava incluída. Eu era a variável ignorada, o nome riscado dos planos, o "ela tem um bom coração", mas, que sempre terminava em indiferença. Então me tornei boa em desaparecer. Aprendi a estar nos cantos sem ser notada, a estudar quando todos dormiam, a escrever escondido, a pensar sozinha. Enquanto Henrique ensaiava discursos para um dia se tornar o novo rosto da empresa, eu estudava contratos. Enquanto Marcelo passava tardes jogando golfe com o meu pai, eu descobria o funcionamento do mercado financeiro com livros emprestados da biblioteca municipal. Eu não queria atenção. Eu queria poder. Mas não por vingança, ainda não. Naquela época, tudo o que eu queria era ser vista. Mas o mais cruel era o que vinha nos pequenos gestos. O convite que não era feito. O olhar que passava por mim como se eu não estivesse ali. A reunião em que todos da família eram incluídos, menos eu. Os irmãos ganhavam chaves, senhas, liberdade. Eu ganhava silêncio. Ainda assim, nunca pedi para participar. Nunca implorei. Ao contrário, comecei a guardar tudo. Cada humilhação, cada palavra não dita, cada porta que se fechava. Eu estava, sim, construindo algo. E nem eles, nem eu, sabiam ainda o tamanho daquilo. Naquele tempo, eu era só a filha invisível. Mas invisibilidade, aprendi, pode ser uma vantagem enorme, se você souber o que fazer com ela. E eu soube. Ninguém percebeu quando comecei a desaparecer de verdade. Não fisicamente, eu ainda estava ali, sentada à mesa, servindo o chá como se fosse parte do cenário, mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, fui me afastando. Cada vez que um dos meus irmãos era elogiado por algo que eu também fazia melhor, eu me retraía um pouco mais. E enquanto eles cresciam inflados pelas expectativas, eu crescia nas frestas, como raiz entre o concreto.
Discreta, insistente, invisível. Na escola, era uma aluna mediana por escolha. Descobri cedo que as notas altas chamavam atenção. Se eu me destacasse demais, meus pais perguntariam. Se eu fosse apenas boa o suficiente, continuariam me ignorando, e era exatamente isso que eu precisava. Enquanto fingia estudar para as provas comuns, eu devorava livros de macroeconomia, programação, geopolítica e sustentabilidade escondida no porão da biblioteca da escola. Sabia que ninguém procuraria por mim ali. Aos 15, consegui meu primeiro trabalho. Não foi aprovado, claro. Meus pais achavam que trabalhar era para quem precisava, e no mundo deles, filhas eram adornos de famílias de prestígio, não operárias. Mas eu consegui uma vaga em uma livraria do centro, dizendo que era órfã de pai ausente. Recebia em dinheiro, usava nome abreviado, e gastava tudo em cursos online e livros técnicos que lia à luz de uma lanterna no quarto, quando todos dormiam. Eu tinha sede. Não de vingança. Ainda não. Era uma fome de construir, de provar para mim mesma que eu era capaz. Meu mundo inteiro girava em torno de uma ideia. Eu não precisava do reconhecimento deles, só precisava ser tão boa que, um dia, o mundo me veria sem precisar que ninguém apontasse. Com 18, prestei o vestibular às escondidas. Passei para a Universidade de Columbia, em Nova York, com uma bolsa integral. Quando a carta chegou, meu coração bateu como se estivesse tentando escapar do peito. Eu sentei na escada dos fundos da casa, com o envelope nas mãos, e li aquelas palavras mais de 10 vezes. Era oficial. Eu estava indo embora. A reação da minha família foi um ensaio de indiferença. Meu pai sequer levantou os olhos do jornal. Nova York. Pra que isso? Você nem sabe andar de metrô. Minha mãe tentou aliviar, talvez seja só uma fase. Você sempre volta pra casa. Meus irmãos riram. Marcelo comentou que provavelmente eu iria me perder nos cafés hipsters da cidade e voltar grávida ou quebrada. Eu sorri. Não chorei. Aprendi a guardar lágrimas para coisas úteis. No dia da viagem, arrumei minhas malas sozinha. Nenhum abraço. Nenhum bilhete escondido no bolso. Apenas a lembrança de uma casa que nunca foi lar. Embarquei naquele avião com $2.000 no bolso, economizados com gorjetas e vendas de livros usados, e um mapa desenhado na mente, um plano que ninguém viu nascer. Não tinha sobrenome que abrisse portas. Só tinha minha determinação. Mas isso era mais do que suficiente. Nova York me engoliu de uma vez. Era tudo o que eu precisava: caos, anonimato e oportunidade. Eu já não era a filha do Monteiro. Era só uma garota com sotaque leve, uma mochila pesada e uma mente afiada. E pela primeira vez na vida, isso bastava. Comecei como atendente em uma cafeteria, dividindo apartamento com 2 estudantes de teatro e dormindo no sofá por meses. À noite, estudava. Durante os fins de semana, entregava currículos, participava de workshops, fazia freelas de digitação, legendagem e qualquer outra coisa que pagasse as contas. Descobri que ser invisível, ali, era uma vantagem. Ninguém esperava nada de mim, e por isso, eu podia ser tudo. Comecei a desenhar um projeto pequeno, ainda sem nome. Uma ideia que unia agricultura, tecnologia e sustentabilidade, 3 coisas que, por ironia do destino, remetiam às origens da minha família. Só que dessa vez eu criaria tudo com minhas próprias mãos. Eu estava longe de casa, longe das palavras que me diminuíam e dos olhares que me ignoravam. E foi exatamente nesse vazio que comecei a me encontrar. Porque às vezes, tudo o que você precisa para florescer é sair da sombra. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto secava xícaras atrás do balcão da cafeteria, que escutei uma conversa entre 2 executivos sentados perto da janela. Um deles falava sobre uma fazenda no interior do Texas que estava perdendo milhões com desperdício de água e baixa produtividade. O outro dizia que precisava de uma solução tecnológica, mas que nenhuma empresa oferecia algo viável para o pequeno e médio produtor. Enquanto eles discutiam, meu cérebro funcionava como uma usina em plena atividade. E ali,
no ruído do café, nasceu a semente do que viria a ser o meu império. A ideia não era grandiosa no início. Na verdade, era até simples demais. Sensores acessíveis para monitorar o solo, a irrigação e o rendimento da terra em tempo real, integrados a uma plataforma intuitiva que qualquer agricultor pudesse usar. Mas o que ninguém percebia era que a simplicidade era exatamente o que o setor precisava. O problema? Eu não tinha equipe, nem capital. Tinha apenas papel, uma mente em ebulição e uma vontade absurda de fazer aquilo acontecer. Passei semanas dormindo menos de 4 horas por noite, entre os turnos na cafeteria e as aulas na universidade. Comecei a estudar engenharia ambiental paralelamente aos meus cursos de negócios. Em pouco tempo, eu já estava prototipando meus primeiros sensores com peças recicladas e softwares gratuitos, testando em hortas urbanas, aprendendo com agricultores comunitários, ajustando o que dava errado, persistindo quando tudo parecia inviável. A primeira vez que tentei vender a ideia a investidores foi um desastre. Uma sala cheia de homens engravatados, um pitch mal ensaiado, uma maquete improvisada feita de papelão. Ninguém me levou a sério. Um deles, inclusive, riu quando viu que eu usava o nome VM Solutions. Disse que parecia uma empresa de aspiradores de pó. Eu saí dali humilhada. Mas não derrotada. Guardei cada não como uma cicatriz estratégica. Refinei meu modelo de negócios, estudei o comportamento do mercado, testei linguagens mais técnicas, mais suaves, mais diretas. Apresentei em feiras universitárias, depois em eventos regionais. Um ano depois, fui convidada para uma conferência em Austin, e ali, finalmente, uma mulher, investidora anjo e especialista em agritech, me ouviu de verdade. Ela não só acreditou como me apresentou a uma rede de profissionais que hoje são parte do meu núcleo duro de liderança. Foi quando decidi adotar o nome Valerie M para os registros da empresa. Uma versão americanizada e impessoal, que mantinha meu verdadeiro nome longe do radar da família. Eu queria ser notada pelo que eu fazia, não por quem eu era. Com o investimento inicial garantido, formei minha primeira equipe, 2 engenheiros recém-formados e uma programadora autodidata que conheci no hackathon. Alugamos uma sala minúscula num prédio decadente no Brooklyn. A pintura descascava, o elevador vivia quebrado, e o Wi-Fi caía toda hora. Mas era o nosso quartel-general. Tínhamos um propósito, e isso bastava. Durante os 2 anos seguintes, vivemos comendo miojo, dividindo o mesmo notebook e celebrando cada contrato fechado com refrigerante barato. E mesmo assim, crescemos. Porque a ideia funcionava. Nossos sensores reduziram o consumo de água em até 60% em pequenas propriedades. A plataforma era intuitiva. E mais do que tudo, os agricultores confiavam em nós. Nós falávamos a língua deles, simples, direta, funcional. Começamos a ser notados pela imprensa. Pequenas matérias no início, depois entrevistas em revistas setoriais. Recebemos prêmios por inovação e impacto ambiental. Parcerias começaram a surgir. Mas ainda assim, eu evitava aparecer. Minhas fotos eram recusadas. Meus vídeos, editados com narração externa. Não era medo. Era estratégia. Enquanto o mundo via Valerie M, minha família continuava sem ideia de quem eu era. Até que um dia, recebi uma ligação. Uma grande fazenda no sul do país queria adotar nossas soluções em larga escala. Quando fui verificar os dados, congelei. A fazenda era fornecedora de matéria-prima da empresa Monteiro. Meu sobrenome. Meu passado. Meu fantasma. Poderia ter recusado. Mas não recuei. Encarei o contrato, assinei, entreguei o serviço com perfeição. Ninguém questionou. Ninguém descobriu. E ali, pela primeira vez, percebi que o que eu estava construindo ia muito além de um negócio. Eu estava tocando, silenciosamente, as bordas do mundo que me rejeitou. Eu ainda não tinha vencido. Mas, finalmente, eu tinha deixado minha marca. E o melhor de tudo? Eles ainda não faziam ideia de quem eu era. A notícia chegou em uma manhã cinzenta,
enquanto eu revisava os relatórios trimestrais da VMTech em minha nova sala de reuniões. Um dos analistas entrou com um semblante tenso e deixou sobre minha mesa uma pasta com o selo de confidencialidade. Não precisei abrir. Eu já sabia o que estava prestes a ler. A Monteiro Agroindustrial, o império do meu pai, estava prestes a ruir. Peguei o relatório como quem segura um relicário antigo, algo frágil e sagrado, mas que não carrega mais poder. As páginas detalhavam o que, por dentro, eu já sabia há anos: queda de produtividade, má gestão, evasão de talentos, dívidas acumuladas com fornecedores e instituições financeiras. A empresa, aquela mesma que me negou até a oportunidade de observar uma reunião quando criança, estava sangrando. E agora, diante dos números frios, não havia mais como esconder. A verdade sempre chega. O mais irônico era que o mundo ao redor parecia apenas seguir seu curso. As ações da minha empresa estavam em alta, os clientes da América Latina aumentavam a demanda, e nossos novos sensores haviam sido premiados por uma revista alemã como a tecnologia agrícola mais acessível do ano. E, no entanto, dentro de mim, havia uma parte, silenciosa. Não era felicidade, nem alívio. Era um vazio cheio de passado. Eu não desejava ver meu pai falir. Essa parte da história nunca me atraiu. O que me corroía era lembrar que, se ele tivesse me escutado, se tivesse olhado além dos seus próprios preconceitos, talvez estivéssemos juntos agora. Talvez aquela mesa de reuniões fosse compartilhada. Mas não. Ele havia feito sua escolha. E eu também. Comecei a observar de perto os movimentos da Monteiro Agroindustrial. Por instinto. Por memória. Por cautela. Descobri que estavam buscando investidores. Tentando uma última cartada. Oferecendo participação em troca de capital e tecnologia. Eu sabia que muitos recusariam, o nome já não significava o que significava antes. O orgulho, que por décadas foi a armadura do meu pai, agora era seu maior fardo. Foi então que meu diretor financeiro me chamou para uma reunião sigilosa. Um fundo internacional vinculado à nossa rede de investidores estava interessado em adquirir a Monteiro Agroindustrial. Seria uma fusão silenciosa, estratégica, com reestruturação completa. Eu poderia vetar. Eu poderia fingir que aquilo não me dizia respeito. Mas não consegui. Compramos. Foi o que eu disse, sem hesitar. Mas não diretamente. Não ainda. Usei uma subsidiária oculta da VMTech, com o nome de fachada que criamos para projetos sigilosos. Ninguém jamais imaginaria. Nem meus próprios funcionários sabiam da origem real do novo comprador. E por algum motivo que ainda hoje não sei explicar, aquilo me pareceu necessário. Não era sobre vingança. Era sobre justiça. Sobre reescrever a história sem precisar gritar. A negociação durou meses. Meu pai resistiu, claro. Mas no fim, cedeu. A proposta era irrecusável. Pagava as dívidas, mantinha o nome da empresa vivo, ao menos por um tempo, e prometia reestruturar tudo com base em inovação e sustentabilidade. Palavras que ele desprezava, mas que agora abraçava por sobrevivência. No dia em que o contrato foi assinado, eu não estava na sala. Estava em um voo para o interior do México, visitando pequenos agricultores com quem firmamos parceria. Mas pedi uma cópia digital, só para ver a assinatura dele ao lado do nome da empresa compradora, a minha. Augusto Monteiro. Vendendo o que julgava ser o seu legado. Sem saber que estava assinando com a filha que ele apagou da história. Fechei o laptop, encostei a cabeça na poltrona e respirei fundo. Não era um final. Era um início. Um renascimento. A empresa agora era minha. Mas o que eu faria com esse poder, isso, nem eu ainda sabia. O convite chegou em um envelope dourado, com detalhes em relevo e meu nome completo escrito em caligrafia impecável, Valéria Monteiro. A ironia quase me fez rir alto. Depois de tantos anos sendo ignorada, apagada, reduzida a coadjuvante dentro da própria família, agora meu nome era motivo de formalidade.
Um convite para o jantar de ação de graças, assinado à mão por minha mãe. A desculpa era o espírito da união, mas eu sabia. Era orgulho. Puro, velho e conhecido orgulho. Aceitei. Não porque queria rever rostos que fingiram não me ver por anos. Mas porque aquela noite seria a última em que todos estariam cegos. Passei o dia inteiro em silêncio, como nos velhos tempos. Cheguei à mansão pontualmente às 19 horas, vestindo um taier escuro, discreto, elegante. Cabelos presos, maquiagem sutil. Nada gritava por atenção, como sempre. Mas havia algo diferente em mim agora. Uma calma inabalável. A tranquilidade de quem carrega consigo uma verdade irreversível. A casa estava exatamente como me lembrava, o piso encerado demais, os quadros com retratos dos meus irmãos emoldurados com orgulho, e eu, ausente de cada parede. Isadora me recebeu com um sorriso automático, daqueles que só aparecem quando há testemunhas por perto. Me beijou levemente na bochecha, comentou algo sobre como eu parecia bem. Eu agradeci com a mesma frieza. Na sala de jantar, a mesa estava impecável. Velas, arranjos florais, louças herdadas de gerações. Meus irmãos já estavam ali, com suas esposas perfeitamente maquiadas e filhos educadamente calados. Henrique me olhou com um aceno contido. Marcelo, com um riso enviesado, disse: "A grande executiva resolveu nos visitar." "Resolvi sim", respondi. Afinal, é um jantar histórico. O ar estava carregado de uma falsa leveza. Meus pais pareciam satisfeitos. Eu já conhecia aquele brilho nos olhos do meu pai. Era o olhar de quem está prestes a anunciar algo grandioso, ou, no caso dele, algo que ele acredita ser grandioso. Após o jantar, todos permaneceram à mesa, e Augusto levantou-se com a postura que sempre assumia quando queria dominar a atenção. Eu reuni todos aqui hoje para dar uma notícia importante à família. As mãos de minha mãe descansavam sobre a toalha de linho, perfeitamente alinhadas. Os talheres silenciaram. O legado da nossa família está salvo. Vendemos o negócio. A Monteiro Agroindustrial foi adquirida. Alguns suspiraram aliviados. Outros sorriram. Mas eu mantive meu olhar fixo nele, como se estivesse assistindo a uma peça que já conhecia o final. Foi um processo minucioso. Difícil. Mas conseguimos fechar com a melhor empresa do país. Moderna, sólida, com valores semelhantes aos nossos. Os irmãos se entreolharam, um tanto aliviados, um tanto enciumados. Eu não disse nada. Apenas deixei que ele continuasse se afogando no próprio orgulho. Infelizmente, Valéria, você não está incluída nos trâmites. Mas eu sei que você construiu sua própria carreira. Isso aqui não é uma punição, é uma decisão de negócios. Espero que entenda. Entendo perfeitamente. Fico feliz. Pousei minha taça sobre a mesa com cuidado. Inclinei levemente a cabeça. E então, perguntei: "Pai, quem é o comprador?" Ele sorriu, aquele sorriso inflado de quem acredita que o mundo ainda gira ao redor de seus feitos. A melhor empresa do país. Disparado. A VM Tech Solutions. Silêncio. O tipo de silêncio que não vem da falta de palavras, mas do colapso súbito de certezas. Eu sorri também. Um sorriso leve, firme, que carregava o peso de todos os anos de exclusão. "Pai, eu sou a dona." A expressão dele se fragmentou em tempo real. A mandíbula tensionou, os olhos arregalaram por milímetros, as mãos afrouxaram sobre a cadeira. Um segundo depois, Marcelo deixou o garfo cair. Henrique franziu o senho como se esperasse que eu estivesse brincando. Mas eu não estava. Nunca estive. Eu sou a fundadora da VM Tech. A empresa que comprou a Monteiro Agroindustrial. A que salvou o império da família. A que o senhor acaba de elogiar. Minha mãe ofegou baixo. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa, como uma neblina que ninguém sabia atravessar. Eu apenas me levantei, peguei minha bolsa, e antes de sair, deixei um último olhar.
Vocês me ignoraram por anos. E mesmo assim, eu escolhi salvar o que vocês tanto se orgulham de ter construído. Não por vocês, mas por mim. Para provar, acima de tudo, que eu existo. Saí da casa sem pressa. O ar da noite era fresco, limpo, diferente. Pela primeira vez, não me senti como a filha invisível. Naquela noite, todos me viram. E nenhum deles pôde dizer nada. Acordei no dia seguinte com uma calma estranha. Não era euforia, nem triunfo. Era algo mais profundo, mais sereno. Como se um ciclo tivesse se fechado, finalmente. Por anos, imaginei aquele momento de 1000 formas diferentes, às vezes com discursos inflamados, às vezes com lágrimas. Mas quando ele chegou, foi simples. Quase silencioso. O tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer grito. Naquela manhã, abri as janelas do meu apartamento e deixei o vento frio de novembro invadir a sala. Nova York estava cinza, úmida, apressada. Mas dentro de mim havia uma quietude que nunca conheci antes. Caminhei até a cozinha, fiz meu café com as mãos ainda trêmulas e sentei diante do laptop. Havia mensagens, notificações, reuniões agendadas, o mundo corporativo não para. Mas meu olhar se prendeu ao e-mail mais recente. Assunto: solicitação de reunião, Augusto Monteiro. Por um momento, apenas encarei a tela. Meu pai. Pela primeira vez, ele pedia. Não ordenava. Não esperava. Pedia. Agendei a reunião para a manhã seguinte, em uma de nossas salas executivas. Eu queria que ele sentisse o peso do ambiente, a formalidade do território que um dia achou que me seria inalcançável. Não era crueldade, era contexto. Ele precisava entender que agora eu era o centro da mesa, não a sombra no canto da sala. Quando ele chegou, vestia o terno que usava em reuniões decisivas, o mesmo corte tradicional que usava quando eu era pequena e o observava escondida. Mas seu rosto estava diferente. Havia rugas novas ali, não de tempo, mas de orgulho ferido. E talvez, só talvez, de arrependimento. Obrigado por me receber, Valéria, ele disse, sentando-se com cuidado. Claro. Está em casa. Ele engoliu seco. A frase carregava um duplo sentido que ambos entendíamos muito bem. Por alguns segundos ele ficou em silêncio. Observou a sala, os móveis modernos, a tela com gráficos ao fundo, e então disse: Você construiu tudo isso. Sozinha. Sim. E nunca precisou de nós. Não. Mas quis. E essa é a parte mais triste. Ele desviou o olhar. Pela primeira vez, meu pai não tinha um argumento. Eu errei com você, ele murmurou. Eu não conseguia enxergar valor no que era diferente do que aprendi. Achei que proteger o legado era garantir que ele fosse repetido, não reinventado. Respirei fundo. Não esperava um pedido de desculpas, muito menos palavras tão sinceras. Mas ali estava ele, despido da arrogância, encarando a filha que ignorou por uma vida inteira. Você criou um império, Valéria. E salvou o nosso. Sem precisar de permissão. Porque vocês nunca teriam dado. Silêncio de novo. Mas um silêncio diferente. Respeitoso. Reconhecedor. Então, o que vai fazer agora? Ele perguntou, quase num sussurro. Vou reestruturar a empresa. Atualizar processos, cuidar das pessoas que foram abandonadas na crise, ouvir quem vocês ignoraram por anos. Não vou destruir o nome Monteiro. Mas vou ressignificá-lo. Ele assentiu. E no fundo dos olhos, vi algo que jamais imaginei presenciar naquele homem, alívio. Talvez, em algum lugar dentro dele, meu pai sempre soube que havia escolhido os filhos errados para confiar seu império. Quando ele saiu da sala, não houve abraços. Nem promessas de reencontro. Mas houve um peso que caiu dos ombros. Um passado que foi enterrado ali, entre os móveis de vidro e a luz natural que iluminava a cidade. No mesmo dia, convoquei a nova diretoria.
todos os cargos foram revisados. Funcionários antigos, que foram descartados na fase decadente da Monteiro, receberam ligações pessoais minhas. Convidei os irmãos para cargos técnicos, sem privilégios. Não houve escândalo, nem discursos inflamados. Só e-mails formais. Alguns aceitaram. Outros ignoraram. Isso não me importava mais. Enviei flores à minha mãe. Junto, um bilhete curto. Agora entendo por que você silenciava tanto. Mas eu escolhi falar. E quanto a mim? Naquela noite, caminhei até a varanda do prédio onde agora ficava a sede unificada das duas empresas. O céu estava limpo, e as luzes da cidade tremulavam como constelações modernas. Respirei fundo e senti, pela primeira vez, a liberdade de quem não precisa mais provar nada para ninguém. Eu era a herdeira invisível. Mas agora, ninguém mais podia fingir que eu não existia. Eu costumava pensar que o momento mais difícil da minha jornada seria conquistar o topo. Que a escalada, os tropeços, as portas fechadas e os olhares indiferentes seriam o maior desafio. Mas agora, do alto, descobri uma verdade mais profunda e mais solitária: o verdadeiro peso está em manter-se firme quando todos finalmente olham para você. Quando o silêncio dá lugar às expectativas e o desprezo se transforma, de repente, em reconhecimento ou pior, em interesse. Após a aquisição oficial da Monteiro Agroindustrial, mergulhei de cabeça na reestruturação. Não era apenas sobre reerguer uma empresa moribunda, era sobre curar uma ferida antiga, que por muito tempo sangrou invisível. Analisei contratos, revisei departamentos, recontratei funcionários que haviam sido descartados sem piedade. Um por um, aqueles que realmente faziam a engrenagem girar voltaram a ocupar seus lugares. E quando voltaram, não vieram com bajulação. Vieram com gratidão e com dignidade. Era isso que eu queria restaurar. Os irmãos? Marcelo aceitou o cargo de gerente de operações com relutância. Ele achava que seria diretor, claro. Veio até mim num tom semi-irônico, dizendo: "Você sabe que eu fui treinado desde sempre para liderar, não é?" "Sim", respondi. "Mas liderança sem resultado é só herança desperdiçada. Aqui, a régua é outra." Henrique recusou. Disse que abriria seu próprio negócio, longe da minha sombra. Eu apenas desejei sorte. Já aprendi que algumas pessoas preferem fracassar por conta própria do que prosperar sob o comando de quem um dia subestimaram. Minha mãe continuou no mesmo papel que sempre desempenhou, ausente, porém aparente. Mandou uma mensagem protocolar me parabenizando por tamanha conquista, como se tudo aquilo tivesse sido um troféu conquistado em um fim de semana de sorte. Respondi com a mesma frieza elegante. A dor que ela me causou ao calar-se durante toda a minha infância ainda latejava, mas já não me paralisava. E meu pai não voltou a procurar. Mas soube, por meio da secretária que ainda mantinha laços com ele, que passou a acompanhar todas as publicações da empresa, a assistir minhas palestras em silêncio, a se informar sobre cada mudança estratégica que implementamos. Ele não me mandou flores, não escreveu nenhuma carta, mas a ausência de crítica dele foi a maior forma de admissão que eu poderia receber. Ainda assim, o que mais me surpreendeu foi a reação do mercado. Em pouco tempo, a nova Monteiro, agora rebatizada como Monteiro Green Tech, virou case de inovação e reinvenção. Integramos os sensores inteligentes da VM Tech com novas soluções biotecnológicas, abrimos centros de pesquisa rural, criamos programas de capacitação para jovens de comunidades agrícolas. Eu queria mais do que lucro. Eu queria impacto. E consegui. Mas o poder tem um gosto agridoce. Ele é solitário, exigente, por vezes, silencioso demais. Muitas noites me peguei olhando o teto do apartamento, pensando se teria sido mais leve carregar tudo isso com alguém ao lado. Mas toda vez que essa dúvida surgia, eu me lembrava da menina de 9 anos sentada no chão da biblioteca, anotando fórmulas enquanto era mandada calar. Foi por ela que cheguei até aqui. E foi para ela que eu escrevi uma carta. Num envelope branco, com letras feitas à mão, escrevi o que gostaria de ter escutado uma vez na vida. Você é capaz.
Mesmo que ninguém veja agora, um dia o mundo vai ver. E quando isso acontecer, não se vingue. Transforme. Cresça. E brilhe. Não por eles. Por você. Deixei a carta em uma gaveta trancada, no mesmo cofre onde guardo meus primeiros rascunhos da VMTech. Porque algumas coisas não precisam ser lidas por ninguém além de nós mesmos. Na semana seguinte, viajei para uma das sedes rurais da GreenTech. Lá, vi jovens aprendendo sobre tecnologia aplicada ao campo, vi mulheres liderando pesquisas em áreas que antes eram restritas aos homens da minha família. Vi um futuro que jamais teria existido se eu tivesse me conformado com o que esperavam de mim. Voltei para Nova York no fim de tarde. Quando entrei na sede da empresa e vi meu nome gravado discretamente no mármore da recepção, percebi, aquele nome que por anos não significou nada, agora era símbolo de reconstrução. Não herdei o império da minha família. Eu o ressignifiquei. E dessa vez, sob meus próprios termos. Era o fim de tarde de uma sexta-feira quando entrei sozinha na antiga sala do presidente da Monteiro Agroindustrial, agora, Monteiro GreenTech. Aquela mesma sala onde, por anos, decisões foram tomadas entre charutos, cafés e portas fechadas. Eu caminhei devagar até a janela larga, de onde se via o campo ao longe. Ainda havia rastros da empresa antiga ali. As poltronas de couro envelhecido, a estante com livros que nunca foram lidos, o cofre embutido no canto. Mas agora, cada canto daquele espaço respirava uma nova atmosfera. A era deles havia acabado. A minha havia começado, e florescido. Sentei-me atrás da mesa e liguei o gravador embutido no tampo de vidro. Era uma tradição que eu mesma criei, gravar um breve relato pessoal no fim de cada ciclo. Eu queria que houvesse registros da transformação, da jornada, daquilo que ninguém viu, mas que agora o mundo inteiro reconhecia. Meu nome é Valéria Monteiro, comecei. E este é o fim de um ciclo. Fechei os olhos por um segundo, deixando as memórias virem como um vendaval calmo. A casa da infância. Os jantares em silêncio. A menina que escrevia planos na contracapa de um caderno escondido. A jovem que partiu sem olhar para trás. E agora, a mulher que reescreveu tudo. As consequências, é claro, vieram. Nada muda sem atrito. Marcelo, meu irmão mais velho, ficou apenas 6 meses na empresa. Depois de algumas reuniões conflituosas, ele percebeu que ali não teria o pedestal que sempre teve em casa. Pediu demissão e tentou fundar uma startup com o capital que restava. Meses depois, enviou um e-mail. O tom era estranho, entre orgulho e frustração. Você venceu, Val. E fez isso sem pesar em ninguém. Respeito isso. Mesmo que doa. Henrique, por sua vez, nunca mais cruzou meu caminho. Mudou-se para o exterior com a esposa e abriu uma empresa de importação de vinhos. Não escreveu, não ligou, não respondeu. Eu aprendi a não esperar reconciliações de quem nunca quis se conectar. Algumas distâncias não machucam, libertam. Minha mãe, ela voltou a aparecer. Nos eventos públicos, vestida com elegância, fazendo questão de me apresentar como minha filha Valéria, a presidente da GreenTech. Era estranho. Uma tentativa tardia de resgatar laços que ela mesma nunca amarrou. Um dia, enquanto tomávamos um café num saguão de hotel após um congresso, ela me olhou fixamente e disse: Você me perdoa? Houve um tempo em que esperei por essas palavras. Mas, ali, percebi que não eram mais necessárias. Eu compreendi, respondi. E isso é mais poderoso do que qualquer perdão. Quanto ao meu pai. Soube por terceiros que passou a viver de maneira mais reclusa. Recusou todas as entrevistas, negou convites para cargos honorários e deixou a presidência de qualquer conselho em que estivesse. Nunca me procurou novamente. Mas certa tarde, recebi uma caixa entregue em mãos. Dentro, havia apenas 2 objetos, uma fotografia minha ainda criança, a única que jamais vi, e um relógio antigo que ele costumava usar em suas reuniões mais importantes. Nenhuma carta. Nenhuma palavra. Mas eu entendi. Às vezes,
Os gestos mais silenciosos dizem tudo. Fechei a gravação com as palavras que jamais imaginei poder dizer em voz alta. Hoje, meu nome está em contratos, em manchetes, em placas de aço nas entradas das fábricas. Mas o mais importante é que ele também está na boca de jovens meninas que se inspiram em mim. Não pela riqueza, nem pelo poder. Mas por saberem que podem ser tudo o que quiserem, mesmo que digam o contrário. Meu nome é Valéria Monteiro. E por muito tempo, fui invisível. Agora, eu sou impossível de ignorar. Desliguei o gravador. Levantei-me e caminhei até a porta. A noite começava a cair, tingindo o céu com tons de âmbar e violeta. Ao longe, as luzes da usina sustentável que havíamos implantado começavam a brilhar. Sorri. Eu não herdei um império. Eu o comprei. Eu o transformei. E acima de tudo, eu o tornei meu. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!